Irmãos amados, a paz do Senhor, glória a Deus. Irmãos, já faz muitos anos que a gente ouve alguém dizer, e agora de modo explícito nas redes sociais, dizendo que vai se construir em Israel o terceiro templo. Aonde é que na Bíblia se encontra alguma passagem dizendo que o Senhor vai fazer um novo templo em Israel? E quem é que vai construir esse templo em Israel? É o Senhor ou é o anticristo? Pela Bíblia, não haverá terceiro templo. Isso é uma falácia. É só alguém querendo lacrar em cima da Escritura. Porque Deus não mora em templo feito pela mão do homem. E Deus não vai construir um novo templo em Israel. E tem muita gente que entra no seminário e faz curso de teologia e sai com o canudo na mão, dizendo que é doutor, formado em Toronto, nas universidades, mas isso não é verdade. Não haverá terceiro templo, porque Deus não vai enviar uma nova planta para um terceiro templo. É preciso a gente calar esses indivíduos porta-voz da mentira. Deus está acima de todas essas falácias que está aí na mente de muita gente. É preciso a pessoa recorrer à Escritura e vamos ouvir os fatos. E hoje o tema é um tema polêmico em que a gente vai falar que não haverá construção de terceiro templo até que algo muito importante seja revelado. E de antemão eu quero dizer que todos esses canais que botam em suas thumbnails, nas suas capas, que o terceiro templo está para ser construído, o terceiro templo, todos eles só querem o like e o view de vocês, tá? Para poder explicar por que o terceiro templo não será construído, eu preciso introduzir para vocês um conhecimento que só quem conhece a cultura judaica, a cultura de Israel, vai saber de cara dizer por que não haverá construção de terceiro templo, tá? E antes que alguns falem, mas os utensílios do templo já estão ficando prontos, já estão prontos, verdade, estão prontos, mas você vai entender por quê. Bom, primeiramente eu quero dizer que, por falta do seu conhecimento da cultura, você acaba caindo nesse tipo de engano. E de onde surgiu essa ideia de que haveria a construção do terceiro templo e lá, supostamente, um judeu reinaria, tomaria o lugar de Deus e ele seria o anticristo? Bom, isso aí surge com o antissemitismo, ou seja, contra Sem. O antissemitismo é tudo que vai contra Sem. Quem é Sem? É o Shem, filho de Noé, os primeiros gentios que pisaram na terra
após ali o dilúvio, tá? Então, o antissemitismo, ou seja, id contra sem, surge ali mais fortemente na época de Lutero, quando ele não consegue convencer os judeus a se tornarem católicos, tá? Aí o que é que ele faz? Ele começa a falar contra os judeus e ele inclusive escreve um livro muito depreciativo, induzindo a tomar de posturas que não é de um cristão contra os judeus. Esse livro se chama Dos Judeus e Suas Mentiras. É um livro escrito ali por Lutero, falando coisas absurdas e mandando fazer coisas absurdas que vai totalmente de encontro ao que Jesus Cristo e Yeshua prega, tá? Então vamos lá. Se você observou bem, os judeus, eles estão sempre ali naquele muro, que é o chamado Ketel, que é o muro, também conhecido como Muro Oriental, e de uma forma pejorativa, ou seja, de uma forma errada, o mundo ocidental, por causa do antissemitismo, chama de Muro das Lamentações. Só que ali ninguém está lamentando nada. Ali eles estão orando para que o Mashiach venha. No caso deles, eles acreditam que vai vir. Para nós é a volta de Yeshua, e aí se concretiza o que está lá em Zacarias, acho capítulo 12, que fala que eles vão chorar aquele que eles transpassaram. Ou seja, eles vão reconhecer que Yeshua era o Mashiach, e até essa passagem de Zacarias, a tradução foi maldosamente deturpada, e aí as pessoas acham que é uma passagem do anticristo, quando na verdade é uma passagem que fala de Yeshua, porque é uma passagem messiânica. Outro vídeo eu posso falar mais dessa passagem. Então vamos lá, você está sempre vendo eles ali, mas nunca você vê eles lá em cima, no Domo da Rocha, onde tem aquela mesquita lá em cima. Você nunca vai encontrar um judeu religioso lá em cima. Por quê? Aí que está o mistério, porque o templo não pode ser construído agora. Se o templo vai ser construído agora pelos judeus que são os religiosos, eles têm que construir lá em cima, certo? Porque era lá em cima que era o templo. Porém, pelo seu desconhecimento da cultura, você não sabe que o judeu religioso só pode construir o terceiro templo quando o Messias chegar. É isso mesmo. A construção não pode ser antes. A construção só pode ser quando o Messias chegar. Por quê? Porque os santos dos santos, o Kadosh HaKadoshim, que é chamado Santo dos Santos, é em algum lugar ali em cima. E por esse motivo, eles não sobem ali, porque eles têm medo de pisar justamente no local que era o Santo dos Santos, e para ele isso é profanar o local sagrado. É por isso que você nunca vai encontrar um judeu religioso ali em cima. Tá bom, você pode falar o seguinte: o cara pode chegar e vai dizer que é o Messias, e aí ele vai dizer, é aqui construir. Só que não é dessa forma, tá? Não é dessa forma. Há uma crença muito limitada, muito pobre, por falta de conhecimento da cultura. O ocidental, o gentil ocidental, ele acaba falando algo que é de uma forma assim muito ignorante. Não é qualquer um que vai chegar. Vou lhe dar aqui um exemplo. Por exemplo, já falaram que o Macron era o anticristo, que era ele que iria construir o templo e iria enganar os judeus. Irmão, você olha para a face, para o rosto de Macron, e você já vê que ele não é religioso. Disseram que o genro de Donald Trump, o Jared, ele é judeu. O Jared é judeu. O Jared é judeu, o seu prédio está construído no número 666 nos Estados Unidos. Ele é o anticristo. Você olha para a face do Jared e você vê que ele não é religioso. Por quê? Porque todo judeu religioso, ele é obrigado a conservar sua barba. Ele é obrigado a conservar sua barba. Então, todas as vezes que falaram que Obama era o anticristo, você olha para a face dele e fala, esse cara não é religioso, ele não pode ser o anticristo. Como é que um cara desse vai enganar os religiosos, aquelas pessoas que
são detentoras, guardadoras, as que guardam a lei de Deus. Como é que o Jared é judeu e vai enganar ele só porque ele é judeu? Ele nem usa barba. Vocês têm que entender a diferença entre um judeu religioso e um sionista. O movimento sionista é algo que contrapõe, ou seja, vai de encontro, não é aceito pelos judeus religiosos, entendeu? Então basta você olhar o rosto. Aquele judeu usa barba? Não, então ele não é religioso. O último primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, você olha para o rosto de Benjamin e você vê que ele não é religioso, porque ele faz questão de tirar sua barba para mostrar que ele não é religioso. Então não será um homem desse que vai enganar os judeus, certo? Então, a segunda parte de que por que o terceiro templo não vai ser construído? Novamente, por falta de conhecimento da cultura judaica. Porque, assim como os utensílios do templo estão feitos, eles acreditam que eles irão fazer parte, ou seja, vão construir parte do templo, mas a maior parte do templo descerá do céu. É assim que o judeu religioso acredita. Não serão eles que vão levantar as paredes e tudo. Eles vão fazer uma parte e a outra parte o Messias trará do céu. O que bate muito com o que está lá num profeta Yeshayahu, que é Isaías, e com o que está lá em Apocalipse, que fala, vi descer do céu a Nova Jerusalém. Por falta de seu conhecimento, você acha que eles acreditam que eles mesmos irão construir, quando na verdade o que eles esperam é que o Messias traga do céu a maior parte do templo para Israel. Inclusive existe uma crença dentre eles que falam que quando o Messias trouxer o templo, o terceiro templo, mas vai trazer do céu, o templo será do tamanho de Israel e Israel será do tamanho do mundo. Isso é uma alusão de que quando o Messias chegar com o templo que vai vir do céu, toda a terra se converterá, né? Ou seja, todas as pessoas que vão crer realmente vão fazer parte daquilo. É uma profecia que seria, num caso, tipo, a vinda do Mashiach vai ser tão grande que a terra vai ser como se fosse o Israel. Entendeu? Então esse é o segundo motivo. Tá? O terceiro motivo está aqui na Brit Hadashah, que vocês chamam de Novo Testamento, que na verdade significa Nova Aliança. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu estou aqui com o tablet, fala o seguinte, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Olha a advertência que é feita aqui. Paulo está advertindo, Rabino Shaul, Paulo. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. É o versículo 3. É justamente esse versículo que as pessoas utilizam, porque ele continua, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou tudo que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Observe, o anticristo, ele vai de contra tudo que se chama Deus. Como é que os religiosos que guardam todos os mandamentos, 613 mandamentos que eles guardam, que é os mandamentos que é para israelita, para gentios são as 7 leis de Noa, e se você quiser ir um pouco mais além, cumprir mais mandamentos, tudo bem, não é proibido. Mas para o gentio, você tem que cumprir as 7 leis de Noé. Mas para o judeu israelita, são 613 mandamentos. Como é que alguém que cumpre 613 mandamentos de Deus, do Eterno, vai aceitar que um cara que vai contra tudo que é de Deus e aceitar que ele é o Messias, que é ele que é o esperado? Sabe, o antissemitismo está tão implantado, arregado na mente das pessoas, que elas não param para raciocinar. Um grande defeito dos discípulos de Jesus Cristo é não se aprofundar no conhecimento. Se aprofunda em tudo.
fazem 5, 4 anos de faculdade, estudam centenas de livros, mas se aprofundar naquilo que é mais importante para ele, porque o próprio Yeshua fala, e amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu intelecto, e não faz isso.